Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha irmã, meu irmão, antes de começarmos, o pedido de sempre. Se você conhece alguém que está paralisado diante de uma decisão, alguém que está sofrendo de angústia, de insônia, de ansiedade porque não sabe o que fazer, compartilhe este vídeo agora. Uma oração de discernimento pode ser exatamente o que aquela vida precisa para sair do lugar hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque cada dia desta vigília de 30 dias é uma oração específica e direcionada. Você não vai querer perder nenhuma delas. E se você já está conosco nessa caminhada, escreva nos comentários: estou na vigília. Sua presença aqui fortalece cada irmã que está orando junto. Agora, onde você estiver, respire fundo. Feche os olhos por um momento e traga para dentro do seu coração aquela decisão que está pesando. Você sabe qual é, aquela que volta toda vez que você tenta dormir. Aquela sobre a qual você já pediu conselho de todo mundo e ainda assim não tem paz. Aquela que você já levou a Deus em oração, mas a resposta ainda não veio com clareza suficiente para você agir. Traga ela agora. Coloque-a aqui, diante desta oração. Hoje é o 15º dia da nossa vigília de 30 dias com os arcanjos. E hoje nós vamos orar por algo que paralisa muitas pessoas boas, pessoas de fé, pessoas que amam a Deus e que têm medo de errar. A clareza para tomar decisões difíceis, porque existem decisões que não são simples. Decidir sobre um tratamento de saúde, decidir sobre um filho que está indo por um caminho errado e você não sabe se intervém ou recua. Decidir sobre continuar ou largar algo que já não faz bem. Decidir sobre perdoar ou se afastar. Decidir sobre o futuro de uma família, de um relacionamento, de uma vida inteira. Decisões que têm peso, que têm consequências, que mexem com pessoas que você ama. E o pior não é nem a decisão em si. O pior é a confusão. Essa névoa que se instala na mente e não deixa enxergar com clareza. Essa voz que diz, vai, outra que diz, não vai. O coração querendo uma coisa e a razão dizendo outra. E no meio de tudo isso, o medo de errar paralisando tudo. Talvez você tenha pedido a Deus um sinal. Talvez você já tenha pedido muitas vezes. E talvez você esteja aqui hoje porque ainda não teve a clareza que precisava. Saiba, Deus ouviu cada uma dessas orações. E a palavra nos diz, em Tiago 1:5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o recrimina. Liberalmente. Sem economizar. Sem fazer a gente sofrer por pedir. É da natureza de Deus iluminar o caminho de quem sinceramente quer acertar. Eu já te peço, não saia deste vídeo, porque na segunda parte desta oração, São Miguel Arcanjo vai agir especificamente sobre a confusão espiritual que embaralha o pensamento e impede a clareza de chegar. Permaneça até o final. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Reconhecemos que só o Senhor conhece o fim desde o princípio. Reconhecemos que o Senhor enxerga o que nós não conseguimos enxergar. As consequências de cada caminho, os detalhes de cada situação, o coração de cada pessoa envolvida. Pai, nós nos revestimos agora da armadura espiritual. Revestimos nossa mente com o capacete da salvação, para que nossos pensamentos sejam guardados e direcionados pelo Espírito Santo. Revestimos nosso coração com a couraça da justiça e tomamos hoje especialmente o escudo da fé, para que a dúvida, o medo e a confusão não penetrem enquanto oramos. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, nós clamamos agora pela tua intercessão diante do trono de Deus. Tu que és mensageiro de Deus, que foste enviado para trazer direção ao povo de Deus nos momentos de maior necessidade. Intercede agora por cada pessoa que está ouvindo e que carrega no coração
uma decisão que não consegue resolver sozinha. Pai, nós colocamos diante de Ti agora toda a decisão difícil que está pesando nessas vidas. Cada encruzilhada que parece não ter saída clara. Cada situação que exige uma escolha e onde cada opção tem um custo. Cada momento em que a pessoa sabe que precisa decidir, mas está com tanto medo de errar que prefere não decidir. E isso também tem um custo. Senhor, o Teu Filho nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um dos caminhos. O caminho. Não uma das versões da verdade. A verdade. Pai, que este caminho seja iluminado hoje. Que esta verdade seja revelada com clareza suficiente para que esta pessoa possa ver e agir. Pai, nós pedimos que o Senhor afaste agora toda a confusão espiritual, toda a névoa que o inimigo coloca sobre a mente para impedir o discernimento, toda a voz falsa que imita a voz de Deus para desviar, todo conselho humano que, por mais bem intencionado que seja, está levando para longe da Tua vontade, toda a pressão externa que está forçando uma decisão que não vem do Espírito. Que toda a influência espiritual que se alimenta da indecisão seja agora enfraquecida. Porque nós sabemos, Senhor, que o inimigo usa a paralisia como estratégia. Ele não precisa que a gente faça o errado, basta que a gente não faça o certo. Que essa estratégia seja agora frustrada pelo poder do nome de Jesus. São Miguel Arcanjo, vai à frente agora desta oração. Visita a mente de cada pessoa que está ouvindo. Visita os pensamentos embaralhados. Visita a memória de tudo que foi pesado, analisado, comparado e que mesmo assim não gerou paz. Entra nessa confusão como a luz entra num quarto escuro, não aos poucos, mas de uma vez. Onde houver medo de errar, leva a confiança de que Deus corrige os passos de quem busca a Ele. Onde houver pressão de pessoas que querem decidir pelo outro, leva a firmeza para ouvir somente a voz do Senhor. Onde houver paralisia por excesso de pensamento, leva a paz que ultrapassa o entendimento e que permite agir com fé. Pai, nós pedimos algo muito específico agora. Que o Senhor feche as portas que não são do Senhor e que as feche de forma clara, sem ambiguidade. Que o Senhor abra as portas que são do Senhor e que as abra de forma que esta pessoa reconheça a Tua mão. Que não haja dúvida sobre a diferença entre uma e outra. Que o Senhor fale, por Sua palavra, por um versículo que de repente faz sentido, por uma conversa inesperada, por uma paz interior que chega depois de tanto agito, por qualquer meio que o Senhor escolher, mas que fale, Senhor. Porque esta pessoa está aqui, ouvindo, pedindo, esperando. Como disse o jovem Samuel, fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. É isso que declaramos agora. Esta vida está ouvindo. Fala, Senhor. Minha irmã, meu irmão, permaneça comigo. Porque agora entramos na parte decisiva desta vigília. O momento em que a clareza que começa a se formar é selada, protegida e estabelecida, para que o medo e a dúvida não a destruam antes que a decisão seja tomada. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós levantamos agora um cerco espiritual ao redor da mente desta pessoa. Um cerco de luz, um cerco de discernimento, um cerco de paz. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, posiciona-te agora como sentinela espiritual, ao redor dos pensamentos desta vida. Guarda a clareza que está sendo gerada nesta oração. Guarda o discernimento que o Espírito Santo está depositando agora. Que nenhuma voz contrária, nenhum medo, nenhuma pressão externa consiga apagar essa luz antes que a decisão seja tomada. Que haja agora uma blindagem espiritual completa sobre a mente desta pessoa. Blindagem contra a confusão que volta. Blindagem contra o medo de errar que paralisa. Blindagem contra as opiniões alheias que embaralham o que Deus já mostrou. Blindagem contra a impaciência que leva a decidir antes da hora
e contra a procrastinação que impede de decidir quando a hora chegou. Pai, nós declaramos sobre esta vida que ela tem discernimento, porque o discernimento vem do Espírito Santo que habita nela, que ela tem sabedoria, porque pediu, e o Senhor prometeu dar, que ela tem paz, porque decidir na paz de Deus é diferente de decidir no medo do mundo, e que ela tem coragem, porque quem anda com Deus não precisa enxergar o caminho inteiro, só o próximo passo. Que o Senhor cele agora essa certeza no coração desta pessoa. Que quando ela sair desta oração, algo tenha mudado por dentro. Não necessariamente a resposta completa, mas a paz para esperar, ou a clareza para agir. Que ela saiba a diferença entre as duas. Pai, nós também oramos por aquelas que precisam tomar uma decisão urgente. Que o Senhor acelere a revelação. Que a clareza venha agora, porque o tempo está correndo. E oramos pelas que precisam esperar um pouco mais. Que o Senhor dê paciência para não antecipar o que ainda está sendo preparado. São Miguel Arcanjo, levanta agora o teu estandarte espiritual sobre esta vida. Que no mundo espiritual fique estabelecido: esta mente pertence a Deus. Estes pensamentos são guardados por Deus. Esta decisão será tomada com a direção de Deus. E o resultado desta decisão estará nas mãos de Deus. Minha irmã, meu irmão, se você chegou até aqui, receba esta entrega especial. Eu entrego agora diante do trono de Deus cada decisão que você trouxe no coração hoje. Cada encruzilhada, cada peso. Cada noite sem dormir, pensando no que fazer. Tudo isso vai agora para as mãos de Deus, que são mãos maiores, mais sábias e mais capazes do que as nossas. Você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa confiar que Deus está no processo, que Ele vê o que você não vê, que Ele está trabalhando mesmo quando parece que nada está acontecendo. Receba a paz, receba o discernimento, receba a certeza de que o Deus que guiou os seus passos até aqui não vai abandonar você exatamente no momento em que você mais precisa de direção. Em nome de Jesus. Amém. Agora juntos, vamos orar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Se você ficou até o final, escreva nos comentários: Senhor, ilumina o meu caminho. Como um ato de fé e de entrega, que São Miguel Arcanjo vá à sua frente, que o Senhor ilumine cada passo da sua vida e que a paz de Deus guarde seu coração e sua mente, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.